Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Então, em 21 de abril de 1966, uma tarde de primavera, 3 homens, Dick Leite, Craig Rodwell, John Timmons, começaram a sacudir o clima político e social da cidade de Nova York. Depois de terem passado de um bar a outro, os homens chegaram ao Julius. Eles se aproximaram do barman, declararam que eram homossexuais e pediram uma bebida. E o serviço foi imediatamente negado. O trio havia alcançado seu objetivo. Seu Step-In havia começado. É essa história que a gente vai contar aqui hoje, tá? Mas antes de continuar, aquele pedido bem rapidinho, para quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, comentem bastante, tá? Já deixa o joinha e indiquem o canal para os amiguinhos, tá bom, gente? Essa história é muito importante. Isso aconteceu antes dos motins de Stonewall, né? E teve uma importância muito grande para que aquilo ali acontecesse, né? Então é assim, é a história, né, do movimento, uma parte, né, da história, né? E vamos contar ela todinha aqui hoje. Tá bom, gente? Então vamos lá. Os homens que faziam parte da Mattachine Society, uma das primeiras organizações dedicadas à luta pelos direitos dos homossexuais, queriam demonstrar que os bares da cidade discriminavam os homossexuais. A prática de recusar serviço a gays em bares era comum na época. Como a orientação sexual não podia ser definida tão facilmente quanto o sexo ou etnia, a New York State Liquor Authority, divisão que regula e controla a fabricação, transporte e distribuição de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, em vez disso, baseou os requisitos de serviço no que foi considerado conduta desordeira. Os encontros íntimos entre 2 homens eram considerados ilegais, por isso os bares se recusavam a servir gays. Bom, bares que atendiam homossexuais corriam o risco de ter sua licença de venda de bebidas canceladas e muitas vezes eram alvos de batidas policiais devido ao trabalho do prefeito Robert F. Wagner Jr. Em 1964, o prefeito Wagner fez uma grande limpeza na cidade de Nova York para torná-la mais acolhedora para os visitantes da cidade. Por isso, ele fechou muitos estabelecimentos gays, passou pela Times Square e limpou tudo. Ele queria livrar a cidade dos gays. Usando o modelo de sucesso das manifestações do movimento pelos direitos civis dos negros, chamados de Sit-In, Dick Leite, líder da Mattachine de Nova York, decidiu encenar um Step-In com 2 outros membros, né? Isso aconteceu em um momento em que o movimento pelos direitos civis começou a motivar e inspirar grupos subrepresentados em todo o país. E com a eleição do novo prefeito John Lindsay, Leite viu uma oportunidade. Lindsay era um republicano liberal e quando assumiu o cargo em janeiro de 66, a Mattachine viu a oportunidade de desafiar o status quo. Eles também desafiaram o assédio de policiais à paisana que chantageavam gays. O plano de Leite envolvia revelar a um barman que ele e seus colegas eram homossexuais e, em seguida, ter o serviço negado. Uma vez que isso acontecesse, a Mattachine Society poderia avançar em uma ação contra a State Liquor Authority. A primeira parte do plano de Leite foi mais difícil do que o esperado. Ele convidou 4 repórteres de jornais, incluindo Thomas A. Johnson, do New York Times. O plano era reunir-se ao meio-dia num bar, né, do Village Hall, um bar no Marketplace. Só que o repórter do New York Times avisou os proprietários e eles fecharam o bar durante o dia. Uma placa na janela deixava clara a atitude do estabelecimento. Se você é gay, fique longe. Então os homens atravessaram a rua até o The mas também estava fechado. Só quando chegaram ao Julius
é que eles obtiveram a resposta que precisavam para seguir em frente e expor a lei discriminatória. É bom deixar claro que eles não estavam contra os bares, eles estavam contra essa lei que impedia os bares, né, de servir aos homossexuais. E isso era ruim até para os bares, porque eles deixavam de vender, obviamente, né? Bom, assim que os ativistas se aproximaram, o barman colocou um copo em frente a eles, né, no balcão. Quando os homens anunciaram que eram gays, o barman colocou a mão sobre o copo. O momento foi capturado pelo fotógrafo Fred McDaha, do Village Voice. Eu vou deixar todas essas fotos aí, tá, gente? Inclusive da fachada do Julius, do interior do bar, tá? Do momento, né, em que o barman coloca a mão em cima do copo impedindo de servir. As fotos vão estar aí sendo colocadas o tempo todo. Bom, no dia seguinte, o New York Times publicou um artigo sobre o evento com um título: 3 desviantes buscam o não atendimento dos bares. Que horror. 2 semanas depois, uma matéria muito mais simpática apareceu no The Voice. A publicidade gerou uma resposta do presidente da State Liquor Authority, que negou que sua organização ameaçasse caçar as licenças de bebidas alcoólicas dos bares que atendiam gays. Mentira, fazia assim. A decisão de servir cabia aos bartenders, segundo ele. Mentira. Bom, logo depois a Comissão de Direitos Humanos se envolveu, né, dizendo que os homossexuais tinham todo o direito de serem servidos nos bares. O presidente da comissão, William H. Booth, disse ao The Times, em um artigo posterior, o seguinte, abre aspas, temos jurisdição sobre a discriminação com base no sexo. A recusa em servir um homossexual apenas por esse motivo estaria nesses limites. Fecha aspas. Daquele momento em diante, os homens gays não poderiam ter o serviço recusado em nenhum estabelecimento licenciado pela Autoridade de Bebidas do Estado de Nova York. Vitória. Uma grande vitória. Uma enorme vitória. Bom, nos anos seguintes em Nova York, a comunidade gay se sentiu fortalecida, né? Uma vitória dessa fortalece o movimento. Enfim, as batidas policiais se tornaram menos comuns e os clientes gays dos bares, embora ainda oprimidos na sociedade, recuperaram alguns refúgios seguros, que eram esses bares, né? Junto com essa sensação de segurança veio a força para lutar. De acordo com o historiador de Emílio, os marcantes motins de Stonewall em 1969 poderiam não ter acontecido se não tivessem colhido os benefícios do SEP-In anos antes. Segundo ele, abre aspas, teve um impacto rápido em Nova York naquela primavera de 66. Mais bares começaram a abrir, diminuiu o medo de perder as licenças, havia menos batidas da polícia porque a polícia começou a recuar, né, e fecha aspas. Depois de 2 ou 3 anos, mais e mais gays e lésbicas da cidade de Nova York então começaram a dar valor a isso, a essa vitória. Que bom. Houve dezenas de ataques antes do SEP-In, que nunca geraram uma reação tão violenta quanto Stonewall, que aconteceu 3 anos depois que os 3 homens entraram no bar Julius. Na década de 50, o bar Julius começou a ser frequentado por uma grande clientela gay, incluindo Tennessee Williams, Truman Capote e Rudolf Nureyev. Houve vários proprietários diferentes do Julius Bar ao longo dos anos e cada um deles adicionou grupos de foto na área do bar e na sala dos fundos. Mais de 50 anos depois, o Julius comemora sua história com um dos mais antigos bares da cidade de Nova York. Nas paredes da casa estão fotos dos 3 homens tendo negado o serviço do barman, ao lado da manchete grosseira do New York Times. O edifício, né, onde fica o bar data de 1826. E antes era tipo um armazém, né, tipo secos e molhados, e depois de 1864 virou um bar. E recebe clientela gay desde os anos 50. Abre aspas, todo mundo tem uma história e a história de todo mundo tem uma parte significativa em toda a história, explica Ellen Buford,
dona do bar. Sim, é um bar gay masculino, mas acolhe a todos, seja você quem for. É bem-vindo aqui. Bom, gente, essa é uma das minhas histórias preferidas. Eu acho essa história sensacional. Hoje seria muito mais fácil, né, se eles tivessem toda a tecnologia que a gente tem hoje. Mas eles não tinham celular para gravar a cena, para registrar tudo, então eles tiveram que chamar repórteres para registrar tudo, né? E não era tão fácil assim, né? Nem todo mundo atendeu ao chamado deles, então foi difícil. E vocês vejam que tudo era muito difícil, né? Encarar uma situação dessa era uma situação muito perigosa para eles. Eles poderiam ter sido vítimas de agressões, inclusive, né? Então a coragem desses homens é assim de se admirar mesmo, de se orgulhar, inclusive. E realmente, sem isso, é bem provável que Stonewall não tivesse tido a força que teve. Porque na época, o ativismo que já existia há muito tempo, essa nem é a primeira história, já tinham tido coisas antes, né? Mas essa vitória deu muita força, né? Essa vitória deu uma garra extra, né? Bom, o Craig Rodwell foi namorado do Harvey Milk, eu vou deixar o link aqui que eu fiz um vídeo sobre ele, falando sobre ele, e depois foi namorado do Dick Leite, né, que está lá na foto dessa ação, eles participaram juntos dessa ação do Sep Inn, e o Craig depois fundou a livraria Memorial Oscar Wilde, em 24 de novembro de 1967. Essa livraria foi muito importante porque ela era um ponto de encontro também, né? Além de livraria, tinha toda uma coisa com a vitrine, né? Que ele expunha algumas coisas. Ele produziu o slogan "Gay is good", né? Gay é bom, e ele colocava isso na vitrine da livraria. E anos depois, ele também veio a ser namorado do Fred Sargent, que eu tenho a honra de seguir, inclusive no Twitter, né? Uma pessoa que voltou, né? Ele ficou um tempo afastado da militância, muitos anos, e depois ele voltou porque ele viu tanta mentira sendo contada sobre o Stonewall, e ele estava lá no dia, ele e o Craig, eles estavam no dia que aconteceu, eles estavam voltando para casa da livraria, né, eles passaram em frente ao Stonewall, e estava começando, eles viram a batida policial, eles viram a polícia colocar as pessoas para fora, eles viram o começo de tudo, né? E ele, revoltado com as mentiras que as pessoas têm contado em relação a isso, ele estando lá, ele sendo testemunha ocular dos fatos, ele decidiu voltar, né? Ele criou essa conta no Twitter justamente para desmentir, né, essas mentiras que têm sido contadas, e ele tem sido muito atuante. Bom, e como hoje fazem 55 anos, né, que isso aconteceu, eu decidi fazer esse vídeo. Até porque eu acho que é importante resgatar a história, a nossa história, né? As pessoas precisam conhecer a nossa história, né? E eu já fiz outros vídeos falando, né, da nossa história de militantes históricos. Esse é um fato histórico, né, que resgata a atitude dessa organização que é tão antiga, que foi tão antiga, né, dessa vitória muito importante, né, e assim, eu vou dar continuidade a isso, né, eu vou falar sempre de momentos marcantes da nossa história, porque é muito importante e vocês precisam saber disso, né. A galera mais jovem precisa começar a pesquisar esse tipo de coisa, precisa conhecer a sua história. Tá bom, gente? E não esqueçam aquele reforço, por favor, quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, tá? Comentem bastante, por favor, o que acharam, ok? Já deixem um joinha aí, tá? E indiquem o canal para os amiguinhos. Tá bom, gente? E não esqueçam que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo. Era isso e até amanhã.